Inácio Lula da Silva. Eu queria cumprimentar o companheiro Altamiro, presidente do Barão de Itararé, que foi o companheiro que me convidou para esse evento. Convidar o nosso querido companheiro Enio Barroso, a minha querida companheira Conceição. Quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, o nosso querido prefeito de São Paulo. Quero cumprimentar o companheiro Eduardo Suplicy, o nosso querido e sempre senador da República. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Alexandre Padilha, o nosso ex-ministro da Saúde. Eu não sei se está aqui o companheiro Arthur Henrique da CUT. Está aqui o companheiro Henrique, o nosso companheiro deputado federal Paulo Teixeira, sabe? O nosso deputado mentor. Quero cumprimentar nosso querido companheiro Emílio, ex-prefeito de Osasco e presidente do PT. E quero cumprimentar os companheiros blogueiros e blogueiras. Queria ter para vocês a vontade que eu tenho de falar muitas coisas. Não sabia que vocês chamavam tanta atenção da imprensa. Eu acho que só vai ter mais imprensa do que tem aqui hoje na abertura da Copa do Mundo. Obrigado pela presença da imprensa. Eu brinco sempre com a imprensa, porque a imprensa me trata... É porque a imprensa me trata bem. Eu não tenho queixa. A única mágoa que eu tenho é que quando eu faço crítica à imprensa, alguns escrevem que o Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, eles falam que fazem críticas. Então, eu também já aprendi a digerir essas coisas, também já não me incomoda mais. Sinceramente, aos 68 anos de idade, eu já não me incomodo mais com determinados comportamentos que a vida inteira eu tenho recebido nesse país. Entretanto, a luta continua, meu caro, e cada vez mais brava e mais séria. Eu tinha 3 coisas para conversar com vocês. Primeiro, dar os parabéns a vocês pela pressão que vocês fizeram, a boa pressão, a pressão republicana, a pressão democrática, para que fosse aprovado o Marco Civil no Congresso Nacional. Eu acho que vocês têm consciência que a aprovação do Marco Civil não é tudo. Mas vocês têm consciência que até antes da votação a gente tinha muita dúvida de que a gente conseguiria a maioria para aprovar aquilo. E conseguimos. Eu acho que a neutralidade é uma conquista que um dia ela alcançará a imprensa televisada, a imprensa falada e a imprensa escrita. A neutralidade, ou seja, a palavra mais correta para o comportamento dos meios de comunicação, a não ser o jornal do partido, o jornal, o editorial, a não ser o jornal, cada blog defende aquilo que lhe interessa, mas a neutralidade, sabe, nos órgãos oficiais é uma coisa muito importante. E eu, então, queria conversar um pouco sobre a questão dos meios de comunicação, queria conversar um pouco sobre o Brasil, sobre o momento político que nós estamos vivendo e conversar um pouco sobre o que pode acontecer daqui para frente no nosso país. Sempre com muito cuidado, porque eu sei que esse encontro aqui é plural e, portanto, eu tenho que ser plural. Eu não posso partidarizar um encontro que não é do partido, é um encontro de um movimento muito além de um partido, ou seja, muito maior do que um partido. Então, quero respeitar a pluralidade. Entretanto, eu sei que aqui vai ter mesas e mais mesas de debate e cada um que vier aqui vai falar o que bem entender, como bem entender, porque eu acho que essa é a prática mais correta. Eu lembro que quando nós criamos o Fórum Social Mundial, algumas pessoas ficaram meio chateadas comigo porque eu disse que o Fórum Social Mundial
era um shopping center ideológico. Ou seja, você podia vender o que quisesse, comprar o que quisesse, sem nenhuma responsabilidade de ler ou de executar. Também era exatamente isso. E eu acho que esse era um espaço importante que a sociedade brasileira vem conquistando. E eu vou começar dizendo algumas coisas, Conceição, porque eu fiquei muito chateado. Fiquei quase que... Eu nunca tive depressão na vida. E quem é corintiano, que ficou 23 anos sem ganhar um título, sabe? Quem era vítima de uma música chamada Faz-me Rir, de um cantor chamado Anísio Silva, sabe? Não tem jeito de ficar deprê. Eu vou morrer de qualquer coisa, Paulinho, mesmo de deprê. Mas eu fiquei deprê, quase, com a violência com que os setores de comunicação, alguns, trataram aquela entrevista que eu dei para os blogueiros, sobretudo a procura posterior a cada um dos companheiros que foram lá, e sobretudo alguns até perguntas ofensivas, sabe? Quase que indignado. Por que essa Conceição, sabe, foi conseguir entrevistar o Lula e eu não? É porque eu não tenho nenhum cargo público e eu me dou o direito de dar entrevista para quem eu quero, responder o que eu quero, na hora que eu quero. Então, essa é uma conquista de um cidadão brasileiro, que não é dirigente nacional do PT, não sou de nenhuma instância, sou apenas presidente de honra. No Instituto eu também só sou presidente de honra. E você sabe que o presidente de honra nem salário recebe, nem fundo de garantia tem. Então, eu estou mais livre do que em qualquer outro momento da minha vida. O meu compromisso é fazer com que esse país seja cada vez um país melhor para o seu povo. E é por isso que eu vou brigar a vida inteira. E eu queria, não sei se o Frank Martins está aqui, mas ontem eu tive uma conversa com o Frank, com a Nina, com o Crispiniano, sobre essa minha vinda aqui. E eu acho que era importante começar dizendo algumas coisas, para a gente balizar a nossa conversa. No final de outubro, isso é num artigo escrito pelo Frank, acho que é não sei se um editorial, não sei se um negócio que ele escreveu para um livro. Eu achei interessante 4 tópicos aqui. No final de outubro, a Rainha Elizabeth II, com o respaldo dos principais partidos do governo e da oposição, assinou carta régia estabelecendo novos mecanismos da regulação para a imprensa escrita na Grã-Bretanha. Foram fixadas penalidades duríssimas para os órgãos que invadirem a privacidade dos cidadãos, atropelarem as leis e usarem de má-fé no tratamento das notícias. O texto foi uma resposta à indignação da sociedade britânica diante dos demandos de alguns jornais e revistas. O grupo Murdoch chegou a grampear ilegalmente telefones de súditos de Sua Majestade. Também, em outubro, a Suprema Corte da Argentina considerou constitucionais 4 artigos da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, aprovada em 2009. A decisão julgou improcedente recurso do poderoso grupo midiático Era o Clarim, que se recusava a abrir mão de parte dos mais de 240 licenças, da mais de 240 licenças de TV aberta e de TV a cabo em seu poder, como manda a nova lei. Os artigos em questão, segundo os juízes, longe de ferir a liberdade de imprensa, ajudarão a promover a desconcentração da mídia. No início de 2013, a União Europeia divulgou um relatório, entre aspas, abre aspas aqui, uma mídia livre e pluralista para sustentar a democracia europeia, fecha aspas, elaborado por um grupo de alto nível da instituição em que alertavam: pluralismo inclui todas as medidas que garantam o acesso dos cidadãos a uma variedade de fontes e vozes de informação, permitindo que eles formem opiniões sem a influência indevida de um poder dominante. Em meados do ano, o Congresso do Equador aprovou por maioria a Lei Orgânica de Comunicação, que, entre outras coisas, determinou que
que o espectro eletromagnético usado pela radiodifusão seja dividido de forma equilibrada, abrindo espaço para a expressão de organizações da sociedade civil. Pela nova lei, 34% das concessões de rádio e TV devem ir para as comunidades, 33% para os meios privados e 33% para o setor público. Continuando aqui, a gente vai perceber o seguinte. No momento, o debate ganha corpo no Uruguai, depois que o presidente Pedro Mujica enviou ao parlamento projeto de lei que visa estimular a democratização dos meios. Tudo indica que será aprovado. O fato é que praticamente todas as sociedades democráticas do mundo contam com mecanismos de regulação dos meios de comunicação, especialmente daqueles que, como o rádio e a televisão, são objeto de concessões do Estado. Em alguns países, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. A regulação se dá principalmente pela via econômica, através da proibição da chamada propriedade cruzada, ou seja, nenhum grupo empresarial pode ser dono de televisão, rádio, jornal, na mesma cidade ou no mesmo estado. Em outros países, meu caro Eduardo Suplicy, como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, a regulação também estabelece princípios a serem observados nas programações de rádio e TV, como equilíbrio, imparcialidade, respeito à privacidade e à honra dos cidadãos e garantia de espaço para a cultura nacional e as produções locais. Bem, eu li isso aqui para as pessoas não dizerem que eu sou esquerdista, porque aqui eu não citei nenhum país socialista, aqui nem citei a Venezuela do saudoso presidente Chávez. Eu citei apenas os países que são símbolos da democracia no mundo ocidental, tá? Que trata o meio de comunicação como todos nós queremos aqui. Então, que não venham dizer que isso é censura, que não venham dizer que nós estamos tentando controlar o meio de comunicação, porque todo mundo sabe o que eu penso e o que vocês pensam. Quem tem que controlar o meio de comunicação é o espectador, é o ouvinte e é o leitor. Agora, o que todos nós exigimos é que haja neutralidade e seriedade nas informações neste país. Por que eu comecei com isso? Veja, eu continuo mesmo no linha paz e amor. Eu não mudei. Por que eu comecei com isso? Eu comecei com isso porque eu tenho viajado muito o mundo depois que eu deixei a presidência da República. Eu agora mesmo estou vindo de Angola e fui à Nigéria. E tenho feito debate, tenho assistido, Eduardo, o comportamento de determinados setores do meio de comunicação lá fora, ou repetem parte das coisas que são ditas aqui, ou às vezes fazem uma guerra quase que comercial com o Brasil, tentando mostrar que nesse país está tudo desandado, que nada está dando certo, que o governo é estatista, que o governo não fez das contas, que nada funciona. Então eu tenho viajado o mundo para fazer debate com esses setores, fazer debate com, sabe, o setor empresarial, para perguntar, meu caro Bernardo Kuczynski, qual é a lógica do discurso deles. Então, ultimamente, eu tenho feito uma comparação do Brasil com o G20. E eu tenho perguntado para as pessoas, é verdade que a economia do mundo não está, sabe, crescendo como cresceu antes de 2010? Nem a China, que crescia 14%, continua crescendo 14% e está crescendo 7%. O Brasil não está crescendo 7,5%, cresceu 2,3%. Agora, quem cresceu mais? Qual o país do G20 que está melhor do que o Brasil? E qual é a diferença do Brasil? É que enquanto nos 5 anos de crise, desde 2008, a Europa jogou fora 62 milhões de postos de trabalho, esse país no mesmo período criou 10 milhões de novos empregos nesse país. Um dia,
meu caro querida Conceição, eu vou para um debate. E eu fiquei curioso de saber qual era o medo que as pessoas estavam da dívida pública líquida, que era a coisa que mais se discutia, porque quando a gente perde muita eleição em mídia, a gente aprende muito. Ou seja, eu nunca ouvi ninguém falar dívida interna bruta. Nunca. Haddad, você que é economista, nunca. Sempre foi falado a dívida interna líquida. E o Brasil saiu de 61% para 33,8% da dívida líquida em relação ao PIB. Não tem nenhum país no G20 que tem uma dívida como o Brasil. E é o que obedece. Porque na crise de 2008, quando nós liberamos 100 bilhões de reais do compulsório para alavancar o financiamento neste país, os bancos privados, ao invés de pegar o dinheiro e colocar no comércio para fazer crédito, compraram o título do governo. Então nós fomos obrigados a comprar 50% do Banco Votorantim. Nós fomos obrigados a comprar a Caixa Econômica Estadual pela Caixa Econômica Federal. Nós fomos obrigados a comprar bancos estaduais em Santa Catarina, no Espírito Santo, acho que no Piauí, para que a gente tivesse um sistema financeiro público sólido e não deixar o país quebrar, como alguns queriam que o país quebrasse. E nós fomos o país que, por último, entrando na crise, tentou lembrar que eu falei da marolinha e eu fui achincalhado, e fomos o primeiro a sair da crise. E terminamos o mandato, o país crescendo 7,5%. Ora, a crise mundial se agravou. Os Estados Unidos esperavam crescer 1,9% esse ano, vai crescer menos. Pensava gerar mais emprego, vai gerar menos. A nossa inflação está controlada há 11 anos, dentro da meta. E quem é economista aqui sabe que para controlar a inflação, para ela ficar baixa, você tem que ter um pouquinho de desemprego. É isso que os tucanos querem. Um pouquinho de desemprego. E nós não queremos. Nós não queremos. Porque possivelmente eles não sabem o que é ficar desempregado. Possivelmente eles não sabem o que é um peão desempregado, uma menina desempregada. E não é fácil, é um milagre você manter a inflação dentro da meta, tendo o ano passado, em dezembro, desemprego de 4,3%. Para os mais jovens aqui, eu queria dizer para vocês, eu fui sindicalista, e modéstia à parte, eu fui um bom sindicalista, e eu sonhava que um dia o Brasil ia ter pelo menos 10% de desemprego. Porque 5% de 6 era número da Suécia, da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, da Alemanha. Agora eles estão com 8, 9. A Espanha está com 20 e nós estamos 4,3. Agora deve estar por volta de 5. Fazer o que nós fizemos, aumentando durante 11 anos consecutivos, todas as categorias profissionais organizadas receberam aumento real de salário acima da inflação. Os pobres cresceram 66%, enquanto a renda média da sociedade foi de 35%. Ou seja, eu fico perguntando qual o país que fez isso? Qual o país que fez isso? Qual o país que manteve? Sabe? Eu não vou nem falar de educação. Porque tem uma coisa que a juventude tem que saber. Eu agora que estou velho, estou aprendendo como é bom a gente conhecer um pouco história. Fernando Haddad, você que foi ministro da Educação. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo em 1492. Em 1507 já tinha universidade em Santo Domingo. 15 anos depois. Cabral chegou aqui em 1500. A primeira universidade foi em 1930. Universidade, não. Dom João VI, quando veio, criou a Faculdade de Medicina. Sabe? Mas aqui, eu estou falando universidade. O Peru, que é um país menor do que a gente, teve a primeira universidade em 1550. Olha, então o que está explicado, o atraso do Brasil na questão da educação, é que a elite brasileira, que governou esse país, com exceção de Juscelino Kubitschek, que pensou na universidade, de Getúlio, que pensou algumas,
é que esse país, talvez as pessoas não gostem, é que precisou chegar na presidência da República um presidente sem diploma e um vice sem diploma para cuidar da educação deste país. É isso que incomoda. Eu sei que ele se incomoda. Eu sei que ele fica incomodado com isso. Quando a gente diz para eles que em 11 anos nós teremos 18 universidades federais, está certo que nem todas estão prontas ainda. Para inaugurar o primeiro prédio da Unilab, da Universidade Luso-Afro-Brasileira, dê o nome que você quiser, lá em São Francisco do Conde, na Bahia, que foi a segunda cidade onde os negros se rebelaram e começaram a acabar com a escravidão. E foi uma cidade que eu tive 95% dos votos. Eu falei, nem na minha casa eu teria tanto voto assim. Se é um dia, se é uma sexta-feira como essa, que eu vou chegar em casa depois da voz, que eu vou a Sorocaba com Padilha, e fizer uma pesquisa lá em casa, eu não tenho 95% do voto. Então essas pessoas, ô Fernando Haddad, você tem noção aqui em São Paulo do preconceito dos pobres que você colocou, sabe, no ProUni? Sabe do preconceito? Como é que as pessoas enxergam um negro, sabe, da periferia fazendo medicina, fazendo engenharia, fazendo diplomacia, fazendo direito? Eles pensam, esses caras não nasceram para isso não, sabe? Esses caras nasceram para ser pedreiro. Olhar os prédios de São Paulo e dizer, nossa, essa ponte fui eu que fiz, esse prédio fui eu que fiz. Não, velho, nós cansamos de ser pedreiro. Nós queremos ser engenheiro. Nós não temos nenhuma, temos orgulho de todas as profissões, mas nós também queremos ascender socialmente. Outro dia você viu, eu fiquei até meio brigado com a Marlene Chauí, porque eu fui numa palestra com ela e ela esculha a boca classe média. Eu falei, pô, Marilene, agora que eu cheguei na classe média, porra, você está esculhambando? Me dá uma colher de chá, porra. Pois bem, então eu tenho feito comparação deste país, sabe, com vários países do mundo. E tenho me colocado à disposição para o debate. Outro dia eu fui num debate para empresário de comunicação. Outro dia eu fui a Brasília, estava num debate com os jornais do interior. Você deve ter acompanhado uma parte do discurso. É tentando mostrar o comportamento. E não estou inventando nada, eu estou apenas dando informações corretas. Se alguém tiver dúvida, é só pegar os jornais e ler para ver se não é verdade. Ou seja, o Mário Soares, em 2006, no meu gabinete, veio fazer uma entrevista comigo. Trouxe um monte de jornal, New York Times, Le Monde, Financial Times, e foi por Times. Que se fosse eu aqui no Brasil, ao invés de Times, chamava Times. É porque não estou vendo Times, tem um lá, só tem um IPA. Então, ele falou assim, ô Lula, é um absurdo, Lula. Eu estou lendo a imprensa do mundo, o Brasil está maravilhoso no mundo. Eu cheguei aqui no Brasil, o Brasil acabou. O Brasil acabou. Eu ligo a televisão, o Brasil acabou. Eu ligo o rádio, o Brasil acabou. Obviamente que não todos. Sempre que eu falo aqui, sabe, uma grande minoria fala a verdade. Eu fico... E talvez ele se incomode porque eu não ligo reclamando. Eu aprendi a não reclamar, senão eu tenho que fazer a lição de casa. Hoje, talvez incomode muita gente, saber o seguinte, é que a gente tem milhares e milhões de jornalistas nesse país hoje. O cidadão no anonimato, na sala dele, sabe, tentando não apenas ler, mas tentando interagir, tentando dar sua opinião, tentando concordar, tentando não concordar. Tem muita bobagem para tudo que é lado, mas isso faz parte de uma sociedade democrática. A gente vai andando num processo de aprendizado, num processo de depuração. Daqui a pouco nós estaremos bem acima do que as pessoas imaginavam que nós pudéssemos estar. E eu acho que vocês têm que ter clareza do papel que a internet joga hoje. E nós, vou falar olhando para o meu prefeito Fernando Haddad, olhando para o Padilha
E se você me desse um espelho e olhava para mim, nós precisamos cuidar de entender melhor a nossa relação com esse meio de comunicação chamado internet. Vamos entender melhor. Daí porque eu comecei por essa questão, sabe, dessa coisa do funk. Eu não vou nem citar a Constituição brasileira. Esse é um dado muito importante e eu acho que o Brasil, a coisa está amadurecendo. Há 3 meses atrás a gente achava que não aprovaria o marco internet. Há não sei quanto tempo a gente achava que o Metalúrgico não poderia ser presidente. Há 10 meses atrás a gente achava que não poderia acontecer coisa. E as coisas vão acontecendo. De tempo em tempo ela vai amadurecendo. Isso é que nem um pé de fruta. Vai amadurecendo. E eu acho que nós estamos ganhando espaço para começar a fazer um debate maduro sobre a regulação do marco regulatório dos meios de comunicação neste país. O Frank disse uma frase que eu usei lá em Brasília que é muito bonita, ou seja, no tempo que foi feita a nossa regulação, em 1962, Eduardo, a gente tinha mais televizinho do que televisor. Sabe? Então, eu acho que todo mundo de bom senso tem que saber que ninguém quer censurar ninguém, o que nós queremos é apenas gritar alto e mais alto, liberdade abraçada sobre nós. Apenas isso é que nós queremos no meio de comunicação. Dito isso, eu vou falar um pouco de política para vocês. Vou falar um pouquinho de política, porque eu queria... Eu começo a me preocupar, porque eu já vivi momentos como a gente está vivendo hoje. Um certo momento de dispersão de vontade. Um certo momento de diminuição de esperança. Falta de perspectiva de um futuro melhor. As pessoas não conseguem enxergar o que vai acontecer daqui para frente. Quando você coloca mais jovem na universidade, você não tem que ficar esperando que ele seja agradecido a você a vida inteira. Ele já agradeceu indo para a faculdade, se formando. Depois, esse jovem quer mais. Ele se formou, ele quer um emprego melhor. Ele se formou, ele quer um emprego melhor. Ele se formou, ele quer um salário melhor. Ele se formou, ele tem mais informação. Então nós precisamos cuidar disso e cuidar com muito carinho dessas coisas. Nós temos que ter consciência de que nós precisamos falar. E eu não acredito em política sem esperança, Emílio. Não acredito em política se a gente não conseguir, sabe, motivar as pessoas. Por que eu tenho que levantar de manhã e fazer alguma coisa na política? Porque o que a molecada vê na televisão, eu jantei esses dias com um companheiro lá em Santo André. O companheiro tinha um filho de 17 anos sentado na mesa comigo. E o filho de um outro companheiro, que até era o Felipe, tem 20 anos sentado na mesa comigo. Eu comecei a perceber na conversa que esses dois meninos não tinham muita noção do que nós tínhamos feito no governo. E eu comecei a pensar, esse menino de 17 anos tinha 5 anos quando eu cheguei à presidência. Ele não sabia como era o Brasil ontem. Ele não tinha noção como era o mar de roda dos tucanos nesse país. Ele não tinha noção. Quando eu deixei a presidência, o de 5 anos tinha 13. O que uma criança de 13 anos, a não ser você, que tem 12 e está aqui, sabe, compreende de política, se ninguém discute com ele dentro de casa? E o que dia 20, quando eu cheguei no governo, ele tinha quanto? 7. Quando eu saí, ele tinha 15. Então, se nós não estivermos dispostos a discutir, a negação da política prevalece. E todo mundo passa a ser igual. Ninguém presta. Todo mundo vai para a mesma vala. E quando se tenta negar a política, o que vem depois da política é muito pior. Me dê um exemplo
de um país que melhorou depois da negação da política. Um bom exemplo foi Hitler. A negação da política acontece assim, com Mussolini. Ou o golpe militar, como aqui no Brasil em 64. E talvez em outros países, na Argentina, no Uruguai. E eu tenho dito para a juventude, eu acho que nós temos que fazer um debate. Nós temos que convencer as pessoas, ao invés de negar a política, faça a política. Ao invés de negar a política, entre melhore. É o Lula que não presta, ótimo, tira o Lula, entre você. Agora, negar a política, nós sabemos que não é bom. E pelo que eu vejo todo santo dia, há uma tentativa de desmoralizar, não apenas a política. Há uma tentativa de desmoralizar as instituições. Então, nós, companheiros e companheiras, que temos responsabilidade, precisamos voltar a ter orgulho de fazer as coisas. Ontem, numa avaliação de conjuntura, eu vou dizer uma coisa, peço desculpa a quem não é do meu partido. Ontem eu disse a um grupo de companheiros, eu, aqui nesse país, sempre achei que as pessoas não gostavam de mim porque eu era radical. E eu tinha um orgulho tremendo quando eu colocava uma camiseta no peito. Sabe, hoje eu não estou bom. Uma camiseta que simbolizava o João Ferrador, que era um operário símbolo lá em São Bernardo do Campo. Depois eu sei, sabe, do preconceito que tinha quando a gente andava nesse país com a camisinha com a estrela do PT. Ó, barbudo, com camisa vermelha é uma desgraça. Pois bem, mas eu tinha orgulho. Eu tinha orgulho de fazer comício em qualquer lugar desse país. Hoje, o que eles estão tentando jogar em cima do PT? A pecha da corrupção. E eu estou dizendo isso para dizer para vocês o seguinte. Nós criamos um partido, certamente o PSOL foi criado para isso, o PSOL, todos os partidos. Nós criamos um partido político para ser diferente. Nós criamos um partido político para fazer política, sabe, que desse orgulho nas pessoas. Nós não fizemos um partido político para entrar na vala comum da mesmice. Nós não criamos. E eu falo isso para dizer, você está aqui, você vai fazer campanha. A companheira Marina vai fazer campanha. O Eduardo Campos vai fazer campanha. Sabe? E se a gente não tiver orgulho, sabe, de dizer por que a gente entrou na política, nós estaremos machucados nisso. Eu vejo na televisão, gente, qualquer um se dá o luxo de esculhambar a política. E ninguém se defende. É indescritível. Haddad. É indescritível. Então nós precisamos, Haddad, é o seguinte. Muitas vezes nós ficamos dentro da nossa sala chorando. Tal canal de televisão só fala mal de mim. Tal falando de mim. Tal jornal só escreve contra mim. Não vale mais a pena chorar. Não vale porque nós temos internet, porque nós podemos fazer site, porque poderemos ter blog, porque já temos blogueiro. O que nós precisamos é utilizar os mecanismos que estão dispostos à nossa disposição nesse país inteiro, para que a gente fale a nossa linguagem. Como é que a gente cresceu, Fernando Haddad? A gente cresceu levantando 5 horas da manhã, indo para a porta de fábrica com um panfleto. Porque ninguém falava de nós. Você acha que em 80, em 75, 77, 78, a imprensa divulgava as coisas que a gente fazia? A gente levantava, era 2 horas da manhã para ir fazer comício na porta de fábrica. Quantas vezes, Eduardo, eu lembro da Irma Passoni grávida desse tamanho, 4 horas da manhã na porta da Volkswagen. Era a nossa comunicação, a gente não chorava, não. Hoje qualquer manifestação tem cobertura. Se for contra o governo, então, tem cobertura em tempo real. Até com 2 manifestantes. É cobertura, convocação, cobertura e constrói uma narrativa. Sabe? Então, compreender o seguinte, olha, eu acho que nós temos que ter consciência do seguinte. Há uma parte da sociedade brasileira que efetivamente está muito preocupada, e eu quero
quero pedir perdão para vocês para dizer isso. Qual é o problema? Bom, elegemos o Lula em 2002. O Lula foi eleito, mas coitadinho, ele vai fracassar. Vai ser só 4 anos. Vai ser um desastre. Aí nós votamos. Então, não é um fracasso, eu fiquei. Bom, mas então vai terminar, porque 8 anos termina, não tem mais reeleição, sabe? O Lula é muito republicano, ele não quer mais uma reeleição, então vai terminar. Aí vem a Dilma. A Dilma que eles pensavam que tinha acabado com ela há 30 anos atrás, quando torturaram ela durante 3 anos e meio, deram tudo que é tipo de choque de amanhã. E de repente, vem essa mulher, que eles pensavam que tinham derrotado quando ela tinha 20 anos de idade, e vira presidente da República. No início, eles que eram contra ela, quiseram ficar a favor e jogar ela contra mim. Não colou. Não colou. Ou seja, agora eles estão com medo da Dilma. Eu nunca vi tanta virulência de ataque preconceituoso contra um governo como eu vejo contra a Dilma hoje. E qual é a preocupação? Eu fico pensando, será que eles estão pensando, puta, se essa Dilma ganhar, vai ficar mais 4 anos, e depois esse Lula volta, depois esse PT vai ter outro candidato, aí é demais. Só tem uma explicação. Só tem uma, não vejo outra explicação. A virulência que eles estão tratando o nosso governo. Com charge preconceituosa. Com provocações, com palavras. Sabe, criminosa, como disse o Paulinho no 1º de maio. A falta de respeito. Se fosse a um metalúrgico, tudo bem, bata no metalúrgico, a gente apanhou a vida inteira. Mas a Dilma não é isso. A Dilma é até uma mulher fina. Ó, se formou na Unicamp, porra. É mole? A Dilma é mulher letrada. Eu pensei que eles iam tratar ela com um pouco mais de delicadeza. Não estão tratando, gente. Então é importante a gente compreender o que está acontecendo na política neste país. É preciso a gente ver. Eu, por exemplo, fico vendo o tratamento que dão aqui ao governo do Estado na questão da cantareira. Ah, se fosse da tua responsabilidade, Haddad. Puta merda. Sabe? Você não tem noção do que teria acontecido com você. Inauguraram hoje uma coisa chamada volume morto. Porra, se eles têm capacidade de... Vocês têm capacidade de ressuscitar um tal do morto lá? Por que não fizeram antes? Então, obviamente que eu tenho clareza de que não está chovendo. Então também a natureza está implacável. Né? Mas eu tenho clareza que eu fui visitar Cantareira há 40 anos atrás. 1978 era governador do estado, lá o Paulo Egídio Martins. E eu fui visitar Cantareira. Ó, de lá para cá, a cidade cresceu uma barbaridade. Será que ninguém pensou em fazer mais um poço? Será que ninguém pensou em fazer mais um poço? Ou será que eles pensam que nordestino que vem morar aqui não bebe água? Olha, poderia ter cuidado melhor. Cadê o planejamento estratégico? Cadê o choque de gestão? E vocês tomem cuidado, porque nessa campanha vai aparecer muita coisa chamada choque de gestão. Choque de gestão significa 2 coisas: redução de salário e dispensa de trabalhador. É isso. Então tem que ter claro. Então, companheiros, o momento político é de reflexão. E eu acho que nós temos que voltar a ter orgulho de ir para a rua. Fazer a crítica que a gente tiver que fazer. Agora nós temos que saber o seguinte: o que aconteceu nesses 11 anos não aconteceu no século XX. Em muitas áreas. Eu vou dar apenas um exemplo. Do ponto de vista da construção
de energia. Nós, em 11 anos, construímos 40 mil megawatts, fizemos 30 mil quilômetros de linha de transmissão. Em 100 anos foi feito 76. As escolas técnicas que nós fizemos, em 11 anos nós fizemos 2 vezes e meia o que eles fizeram em um século. Eles fizeram 140 em um século, de 1909 até 2002, e nós já fizemos 365 em 11 anos. Então, companheiros, eu queria que vocês tivessem noção das coisas, porque tinha um amigo meu que disse o seguinte: olha, a gente só vai para o embate quando a gente tem argumento para a mesa de bar. Sabe aquele negócio? Você está na mesa com um amigo tomando um abirito, o cara vem te fazer uma provocação. Se você não tiver argumento, já está derrotado. Imagina, você está na mesa, chega um palmeirense e fala: porra, o Corinthians está mal, hein? Você tem que ter argumento para mostrar que ele está bom. E esse governo certamente tem defeito, como eu tive defeito, como todo mundo tem defeito. Mas o que nós temos que comparar somos nós com eles. Vamos comparar. Eu não tenho medo em nenhuma área de comparar 11 anos com eles. Inclusive a questão da corrupção, gente. Inclusive a questão da corrupção. Vamos ver, porque tem um jeito de não aparecer corrupção nesse país. É você ter uma pessoa contratada só para levantar tapete. Empurrar o bicho para debaixo. Pode perguntar para a Polícia Federal quem foi o governo que mais investiu em contratação de policiais e na inteligência da Polícia Federal. E o engavateador-geral da República. Pergunte quem é que tratou o Ministério Público com o respeito que nós tratamos. Eu poderia ter trocado o Antônio Fernando, não troquei. Porque para nós o respeito à instituição tem um preço importante. E eu sempre respeitei a indicação do setor. O que era a Controladoria Geral da República quando nós chegamos no governo? Era uma pessoa. Veja o que o Valdir Pires montou e que montou o Jorge Age hoje. Hoje qualquer um de vocês pode fiscalizar as contas do governo em tempo real. Cada centavo gasto. E vai ser assim. Porque eu dizia quando era presidente e digo agora, só tem um jeito das pessoas, sabe, não serem acusadas. Sabe, essas pessoas não fizerem nada. Pelo fato de você ser do PT, da Igreja Progressista, da CUT, de todo partido de esquerda, sabe, mesmo você certo, você já é acusado, se você errar, você está ferrado. Então o que nós temos é que fazer o debate e não correr do debate. E eu tenho dito para o governo, Fernando Haddad, vou ter para você aqui aproveitar esse público maravilhoso aqui. Bicho, eu não conheço ninguém que no primeiro ano tomou a quantidade de porrada que você tomou. Porque normalmente é assim, o primeiro ano você ganha, você tem uma expectativa muito grande, então você vai gastando gordura. Você não precisa fazer tudo, você tem que preparar para começar a fazer no segundo ano. Mas porra, não te deram tempo nem de preparar, bicho. Não te deram tempo nem de preparar. E veja o milagre que você fez. Você poderia estar garganteando, porque eles falariam: você acabou com a enchente em São Paulo, esse ano não teve enchente. Bicho! Ô Fernando, se fosse um deles e não nós, a mancha é a seguinte: prefeito acaba com enchente. São Pedro ficou com medo do tal. É assim, meu filho. Hein? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é nem fazer propaganda, é enfrentar o debate. Não tem mole, bicho. Ô Fernando, nós temos que botar na cabeça que nós nunca ganhamos nada de graça. Nunca. Tudo que a gente tem que ganhar tem que ser na luta. Como vai ser a nossa luta para poder aprovar uma nova regulação de telecomunicação nesse país? Não vai ser de graça. Então, gente, olha, eu queria dizer para vocês que do ponto de vista político nós estamos vivendo uma coisa... Não, eu vou dizer uma coisa para você.
para vocês saberem, a questão da reforma política, se a gente não fizer reforma política nesse país, não vai acontecer nada nesse país. Agora, a reforma política não será feita pela presidenta. Ela tem que ser feita pelos partidos políticos e por nós. Pela sociedade brasileira tem que fazer reforma política. Não é possível. Ô Eduardo, você sabe o que aconteceu na Itália? Você viu o que o Matteo Renzi fez? Você sabe que lá... Não, tô vendo você. Você sabe que ele acabou com o Senado? E ele levou um projeto de lei, Eduardo, no Senado e falou o seguinte, ó, esta aqui vai ser a última votação de vocês. Vai acabar com o Senado. Não, eu não estou dizendo que aqui a gente tem que acabar. Eu estou dizendo e quero dizer para o nosso deputado aqui, olha, esse Congresso não fará a reforma política que o Brasil precisa. Ele poderá mudar uma ou outra vírgula. A reforma política será feita se a gente tiver uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Nós temos que ter clareza disso. Nós temos que ter clareza. Então, nós precisamos ter em conta que nós vamos fazer um trabalho e os partidos, eu tenho certeza que os partidos todos, ou quase todos, sabe, pelo menos o pessoal mais da esquerda estará comprometido com isso. Eu tenho certeza, sabe, que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Eu agora até o dia 5 de outubro eu vou estar preocupado, sabe, em trabalhar outras coisas aqui no Brasil. Não vou viajar mais para o exterior. Minha última viagem para o exterior agora é Santa Cruz de la Sierra, para discutir com o Evo Morales do movimento social a questão ambiental, sabe? E depois eu volto para cá para fazer campanha, porque embora eu não possa dizer, vocês sabem que eu tenho lado, eu tenho candidata, eu tenho partido, eu tenho deputado, eu tenho senador, e eu vou fazer esse trabalho. E quero dizer para vocês o seguinte, companheiros, quero dizer para vocês, eu tenho clareza, hoje, mais do que nunca, do que nós precisamos fazer nesse país, do ponto de vista de luta e do ponto de vista de conquista social. E a DIBA tem mais clareza, e vocês vão ver o programa que vai ser apresentado para o futuro nesse país. Ou seja, nós não vamos utilizar o dinheiro do petróleo, sabe, para fazer caixa, não. Tem que utilizar o dinheiro do petróleo para recuperar a dignidade do povo brasileiro, melhorando a sua condição de saúde, de educação, sabe, melhorando a vida do nosso povo. Para um menino como esse aqui, de 12 anos, sabe, com 15 anos não tem envergonhado, sabe, da política. Ele sentiu orgulho de que, através da política, a gente pode mudar as coisas nesse país. Portanto, eu quero que vocês saibam o seguinte, companheiros, eu quero que vocês me tenham como parceiro, porque nós temos as coisas que fazer nesse famoso cenário dos blogueiros, que é uma coisa muito importante. Nós temos que ter clareza de que nós, ou Fernando Haddad, não sei se aqui em São Paulo já tem, mas nós temos que garantir banda larga, sabe, em todas as casas desse país, ou seja, facilitar para que essa coisa aconteça. Nós, sabe, era um compromisso nosso quando estava no governo, eu sei do esforço da companheira Dilma de fazer, sei da fragilidade, inclusive, de algumas empresas que não cumpriram o que deveriam cumprir, mas eu acho que essa tem que ser uma meta nossa para que a gente possa colocar esse país, sabe, no mesmo nível de qualquer sociedade mais avançada. E nós temos que ter condição de dizer que ter acesso à internet de banda larga não é, sabe, ligado à questão social, não. Você não precisa ser rico para ter. Qualquer cidadão tem o direito de ter acesso à internet de banda larga. Então, eu acho que nós temos um número que vocês já vão falar aqui, eu não vou ficar citando o número de internet, porque seria redundante para vocês, mas eu queria dizer para vocês, ó, gente, eu só queria dizer para vocês, primeiro pedir desculpas a vocês pela motivação, sabe, que eu dei das pessoas serem tão agressivas contra vocês. Sabe, eu nunca imaginei que pelo fato de vocês serem como vocês são, vocês
serem chamados de blogueiros sujos. É como se eles fossem limpos. E aqui em São Paulo, ser chamado de blogueiro sujo, a culpa é do Alckmin. Porque a cantareira secou e não tem água para as pessoas tomarem banho. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, da minha solidariedade. Sabe, eu quero que vocês saibam, sabe, da minha solidariedade, não conteste a luta que vocês vêm travando, uma luta heróica. É muito maior do que Davi contra Golias. Muito maior. Porque pelo menos o Golias estava ali perto, foi obrigado, deu para jogar uma pedra nele. Ou seja, o nosso, sabe, a gente não pode, porque é muito, alcança o Brasil inteiro, são muitos braços, muitas pernas. A sorte é que eu tenho muito Davi. Então, eu quero que vocês contem comigo. Eu queria só dizer uma coisa da Copa do Mundo, companheiros. Me permitam dizer duas coisas da Copa do Mundo, que eu sei que essa é uma coisa que interessa a vocês. Eu sinto muito orgulho de ter conquistado para esse país o direito de fazer a Copa do Mundo e o direito de fazer as Olimpíadas. E quando eu pensei isso, eu não pensei em dinheiro, se vai entrar 30 bilhões, 40 bilhões, eu não pensei nisso. O que eu pensei é que um evento dessa magnitude, tanto esportivo, eu até sonhava que o Brasil estava tão bem que a gente um dia poderia até conseguir a Olimpíada de Inverno. Mais um pouquinho lá em Garanhuns. Ô gente, se der uma nevada em Garanhuns, por que a gente não pode trazer Bem, eu até brinquei lá na época com isso, veja. Eu acho que nós nunca tivemos nesse país um momento de emoção como a conquista das Olimpíadas. Eu conto para todo mundo, eu e Marisa vivemos juntos há 40 anos. Eu perdi muitas eleições, ganhei várias eleições, eu nunca vi Marisa chorar. Nunca. Eu estava em Copenhague, quando houve aquela apresentação nossa, sabe, que ficamos aguardando, sabe, o resultado. Depois da apresentação do Brasil, a gente disputava com o Obama, disputava com a Espanha e disputava com o Japão. E o cara que defendia a Espanha era um cidadão do COI, que ele tem 82 anos de idade e tinha 98 de COI. Era um grande medo nosso, era derrotar o Saramanjo, sabe, que era o cara mais importante lá. E o Obama, que mandou a Michelle, e depois a Michelle não deu conta, foi ele. Não era pouca coisa. E o Brasil nunca se preparou tão bem. E eu liguei para casa assim que terminou a apresentação, e pela primeira vez eu vi Marisa chorando. Porque a apresentação brasileira foi uma coisa de muito orgulho para todos nós. A Copa do Mundo é a mesma coisa, gente. Você imagina, o México já fez duas, da primeira que o Brasil fez, o Brasil só exportava café. Sabe, o Brasil era um país, sabe, agrícola de um produto só. O Brasil conseguiu fazer o Maracanã. Se vocês pegarem as críticas feitas ao Maracanã em 1950, são as mesmas que se faz hoje. Se vocês imaginarem, eu acho que às vezes as pessoas têm o direito de ter dúvida, mas, Eduardo, nesse mesmo período, o dinheiro que nós colocamos em saúde e educação foi 852 bilhões de reais. Só no nosso governo, nós triplicamos o orçamento da educação. Precisa mais? É lógico que precisa mais. Nós vamos tirar 500 anos de atraso, como eu disse agora. O Peru teve a primeira universidade em 1550 e nós apenas em 1930. Eu agora estou fazendo levantamento, que acho que o Brasil é o último país da América do Sul a ter tido uma universidade. Então nós fomos o último a ter universidade, o último a ter independência, o último a acabar com a escravidão, sabe? Porque me parece que eu tenho que ter elite brasileira, parece que não gostava muito de que o povo evoluísse. Então veja, nós conquistamos a Copa do Mundo. Qual foi a primeira decisão que nós tomamos? A primeira decisão é a seguinte: não
haverá dinheiro público na Copa do Mundo, para estádio. O que o governo tem que ter compromisso é que nós temos dívidas com a mobilidade urbana e nós vamos colocar dinheiro no pacto do orçamento da União. E muitas dessas obras não vão ficar prontas agora, mas ficarão prontas. E não é obra para a Copa, é obra para o país. Primeiro, tem que ter uma diferenciação. Segundo, os estádios privados, o BNDES não pode emprestar dinheiro para clube. O dinheiro foi emprestado para os campos feitos por governadores, portanto o Estado tem que pagar o BNDES, como qualquer outra empresa, e as empresas de estádio particulares, como o Estádio do Internacional de Porto Alegre, o Estádio do Corinthians, eu não vou falar Itaquerão, porque o André desse dia ficou puto, que estão dando, Arena Corinthians, e o do Atlético Paranaense, as empresas fizeram financiamento e vão pagar normalmente. Então essa é a distinção. Mas por que eu defendo a Copa do Mundo? Porque uma Copa do Mundo e uma feira é um evento em que milhares de pessoas virão aqui, e eu fico às vezes preocupado com as pessoas mostrando conta, não, porque vai entrar 1 bilhão aqui, 2 bilhões ali, 3 bilhões ali. Eu sinceramente não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seguinte, é que é uma oportunidade extraordinária desse país se mostrar ao mundo como ele é. Mostrar a beleza desse povo que é resultado de uma miscigenação extraordinária, de uma mistura de negros, de índios, de europeus, que fez esse povo ser do jeito que é. Um povo alegre, um povo respeitoso, um povo com muita necessidade, que muitas vezes passa tanta desgraça que nem deveria rir, mas ri. E nós somos fantásticos, porque nós rimos da nossa desgraça. Eu não conheço um povo que conta piada da sua desgraça, nós contamos. Então, a Copa do Mundo é um evento esportivo, é mais do que isso, é um encontro de civilizações. Sabe, por aqui estarão desfilando milhões de pessoas, que a imprensa vai mostrar o Brasil no mundo. Eu não tenho nenhuma preocupação que mostre um barraco, pode mostrar quanto barraco quiser. Acho que não tem que tirar ninguém da rua, se tiver nem dormindo na rua, tem que deixar na rua. Ele é brasileiro igual nós. Se ele tem problema, nós temos que tentar ajudá-lo a resolver o problema. Mas esconder pobre está fora de qualquer cogitação. Da mesma forma que eu disse que esse país não precisava de uma lei, sabe, para proibir o cara colocar máscara. Uma lei anti-mascarado. Não precisa de lei. Sabe? Porque nós precisamos ter a sociedade atenta, porque o cara que coloca uma máscara, sabe, não deve estar com boas intenções. Então, este país está pronto para fazer uma Copa do Mundo. Do que eu tenho medo, na verdade? Do que eu tenho medo? Porra, meu filho, eu tenho medo. É do que aconteceu com o Uruguai aqui em 50. Ô, gente, ó, em 50, ó, pro jovem aqui, para você que tem 12 anos, em 1950, o Brasil fez a Copa do Mundo aqui, foi inaugurado o Maracanã. O Brasil tem uma seleção que era a melhor seleção do planeta. Na semifinal, enfiamos 7-1 na Espanha. Então o Brasil naquela semana já era campeão do mundo. Todo mundo já estava festejando a Copa do Mundo. Acontece que nós entramos em campo com o Uruguai de sapato alto. E perdemos de 2-1. E quem é que pagou a conta da derrota? Foi um negro, um goleiro, chamado Barbosa, que foi o responsável, segundo a lógica da cabeça pensante de alguns, sabe, que foi o Barbosa que fracassou, não foi o Barbosa, foi o time. Se o time tivesse bom, a gente teria marcado 3, teria marcado 4. Então a Copa do Mundo para esse país é uma chance da gente se mostrar. É a gente poder, não tem uma música que fala mostra a tua cara? É a gente mostrar a nossa cara. Sabe, o cara fica pensando, porra, mas não está pronto o estádio. Eu cansei de ir no Morumbi ver o jogo do Corinthians contra o São Paulo. Cansei de ver o Santos vir jogar nesse Pacaembu com 60 mil pessoas dentro do Corinthians. Nós nunca tivemos problema de andar a pé, anda a pé, vai de scooter, vai de bicicleta, vai de jumento, de qualquer coisa. Acha que a gente está preocupado? Ah não, porque turista tem que ter metrô que leva ele até dentro do estádio, que sabe do estádio, que babaquice que é essa?
Nós temos é que dar garantia para essa gente, para eles poderem assistir o jogo. Eles têm que comer a nossa comida, têm que comer boa comida, uma boa comida mineira, uma boa comida baiana, uma boa comida paraense, uma boa comida paulista. Eles vão descobrir que aqui em São Paulo come macarrão melhor que na Itália, pizza melhor que na Itália. Nós temos que ter orgulho. Eles vão ver um povo andando na rua alegre, aquele povo sisudo, porque no mundo está assim, hoje o mundo está desgraçado, porque as pessoas não se cumprimentam mais na rua, de medo. Aqui no Brasil está mais ou menos assim, quem tem um pouco de posse já não convida os mais pobres para o aniversário, nem que for de parente. Não é isso? Aqui, se um parente nosso tiver uma sessão, você perdeu o parente. Então, compreende, a Copa do Mundo é para isso. Sabe, é para isso. Primeiro é para a gente ganhar. Segundo é para a gente ver essa putada de gente boa de bola que está por aí, que a gente está vendo na televisão. É uma pena que não convocaram ninguém do Corinthians. Não. Eu não sei se tem. Eu fico... Não, só tem... mas o Paulinho não é do Corinthians mais, o Paulinho é do outro time inglês lá. Mas antigamente era mais gostoso. Antigamente era mais gostoso, porque a briga anterior era o seguinte, era a gente brigando qual time que tinha dado mais jogadores. Era a briga. O Santos e o Botafogo davam quase tudo, era 50% a 50%. É isso, o Corinthians dava 1, o São Paulo 1, o Santos dava 5-6, o Botafogo 5-6. Agora não, agora tudo vem de fora. Alguns a gente não sabe nem o nome. É verdade, a gente não sabe o nome. Agora eu sei que, até, não sei se você está juntando algo. Hoje eu achei, sabe uma coisa que eu achei do cacique? A nossa presidenta está com algo. Você está vendo? Gente, eu achei fantástico. Eu achei porque eu tive muito álbum de figurinha. Sabe, só falta alguém ensinar a Dilma a bater bafa. Sabe? Aqui, ó. Então, eu acho que é uma coisa extraordinária. Então a Copa do Mundo é esse momento extraordinário. Não vamos ficar preocupados se vai ter passeata de greve. Gente do céu! Nós nascemos com medo de passeata, com medo de greve. Sempre tivemos isso. A minha cursita é de carregar faixa de greve, faixa isso. Eu vou ser contra agora. O que nós temos que nos preocupar é o seguinte: tentar garantir as pessoas que vão ver o jogo. É tentar fazer com que as pessoas sejam bem tratadas nos restaurantes, nos hotéis, na rua desse país. É mostrar que nós somos um povo civilizado, que gostamos de ser respeitados e por isso damos respeito às pessoas. E torcer, porra, para o Brasil ganhar. Pelo amor de Deus, gente. Eu já tomei uma decisão, eu não vou ver nenhum jogo. Eu vou ver em casa, né? Eu vou ver em casa porque, já que não pode entrar bebida, então em casa eu tomo uma cervejinha e ninguém pode reclamar. Então, companheiros, olha, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: eu não sei o que eu posso fazer por vocês. E talvez vocês nem precisem, tá? Eu só quero dizer para vocês uma coisa: hoje, eu tenho mais consciência, sabe, da briga pela regulação, sabe, da comunicação nesse país do que eu tinha ontem. E Deus queira que amanhã eu tenha mais do que eu tenho hoje. Porque quanto mais aumenta a consciência da gente, mais a gente sente vontade de lutar. Então eu quero que vocês saibam que, embora alguns digam que eu ataco a imprensa, não ataco, gosto da imprensa, defendo a liberdade de imprensa, mas daqui para frente, toda vez que eu puder abrir a boca, para um grande, para um médio, para um pequeno meio de comunicação, a questão da regulação estará como primeira palavra para a gente poder. Um abraço, companheiros, e boa sorte.